Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem sempre. Então, gente, todo mundo já viu, né? Foi o assunto da semana em todas as redes sociais, a história da criança que chorou no avião porque queria sentar na janelinha e a menina não cedeu o lugar, né? O nome da menina é Jennifer Castro, ficou famosa, ganhou milhões de seguidores no Instagram e que Deus a abençoe para que ganhe mais, né? Por que ela ganhou tantos seguidores? Porque o brasileiro, gente, de um modo geral, é conservador, mesmo que não saiba. O brasileiro tem uma mentalidade, tá, diferente do que é ser imposto à sociedade, tá? O que é imposto hoje em dia é que os filhos pertencem ao governo, que os pais não podem educar da maneira como eles entendem, porque senão vem o conselho tutelar, aquela história toda, né? A tal da lei da palmada, que não pode. Gente, o brasileiro é discordante disso. É discordante. Por isso ela ganhou tantos seguidores. É uma forma de dizer, tá? Você tá certa. Criança precisa ouvir não. Criança precisa ter limites. Criança precisa ser educada. E se não tiver outro jeito, sim, palmadas, tá? Mas a sociedade elitista, a sociedade moderna, a sociedade intelectual, não. Fez de crianças deuses, tá? Que nascem completamente independentes de limites e educação de pai e mãe. Uma criança pode dizer se quer trocar de sexo. É a vontade dela que tem que ser respeitada. Uma criança não pode tomar uma palmada para ser educada. Tem que ser só no diálogo. O diálogo funciona quando funciona o diálogo. Se é que me entendem. Né? Eu não estou falando em espancar, em surrar, em maltratar. Mas tinha um ditado antigo que dizia: pé de galinha não mata pinto. E não mata. A gente vê em todo o reino animal as fêmeas, as mães, educando seus filhotes com o pé ou com a pata, dando limites. Nós somos animais. Só que, por uma cultura muito louco esquerdista, querem tirar isso da nossa cabeça. Então, quando o povo foi, porque tem gente admirada e fala assim: como é que pode? O mundo está tão superficial que uma pessoa ganha milhões de seguidores só porque apareceu quieta e calada e não quis trocar de lugar. Não, gente. O recado desses seguidores é exatamente isso que eu estou falando. Eu apoio o não para uma criança. Eu apoio limite para uma criança. É isso que quer dizer. Mas eu não vim aqui para isso, tá? Mas já estou dando esse recado. Porque eu nem ia comentar, porque, gente, eu quando vi isso, tá rendendo, eu não ia falar nada. Eu não toquei em assunto em nenhuma rede social minha com ninguém. Só que hoje veio um fato novo e é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Parabéns para a atitude da Jennifer, sim. Parabéns para os seguidores que estão dando uma mensagem que deveria ser para essa mãe, porque todos ficaram contrários a essa mãe. E cabe processo, você tem que processar, enfim, tá? É o burburinho. Só que hoje veio um fato novo. E qual é esse fato novo? Tá? Não foi a mãe. E a gente vai mostrar tudo e tentar entender tudo desse outro ângulo, desse fato novo, tá? Então, gente, eu acho que todos viram, mas para quem não viu, vamos ver de novo o que aconteceu, tá? E a chamada do vídeo que viralizou é assim: e minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança.
Aí a gente ouve o vídeo. Se a pessoa tem algum problema, a gente entende. A gente entende que essa pessoa não tem nada, não tá trocando nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com a criança. Porque se fosse um adulto que tem uma criança, é demais. Você vê que ela está sendo exposta. Ela está sendo exposta. Tá? Chegou a se perguntar, você tem alguma síndrome? Em pleno século XXI, você não tem empatia? Bom, esses seguidores quiseram dizer o seguinte: isso, minha senhora, que você está falando é um absurdo, o que você está fazendo mais absurdo ainda, né? Mas a coisa não parou aí, né? O que tinha acontecido então? Bom, tinha acontecido que, como eu falei para vocês, a coisa viralizou, ela ganhou muitos seguidores e tá polêmica. Vários canais estão falando sobre isso, tá? E ela foi entrevistada pelo Globo, pela Rede Globo, tá? A Jennifer, dando a versão dela dos fatos. A gente vai ouvir. Explica pra gente o que aconteceu de fato. A gente até hoje está tentando entender o que aconteceu exatamente minutos antes desse vídeo ser gravado e ser exposto nas redes sociais. Sim, eu entrei no avião, a criança estava no meu lugar. Aí eu cheguei, olha, esse é meu assento. Aí ele falou assim, não, ele vai sair. Aí eu esperei ele sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim, troca com ele. Você senta aqui no corredor e ele senta no seu lugar. Aí eu falei, não. Aí beleza, eu troquei de lugar com ele saiu. Ele sentou, a birra dele, ele queria sentar com a avó dele. Porque a avó estava do meu lado. Só que a família dele estava toda ao redor. Então eles tinham do lado esquerdo, tinha 3 poltronas, então ele tinha a janela para sentar. E a avó sentou do lado dele e ele sentou na outra janela. Só que ele não quis. Ele continuou a birra, ele queria o meu assento. Que sentar na sua janela e não na janela dele. Sendo que a família podia ter trocado entre ela ali os assentos. É isso? Estão entendendo direito? Isso. Então, pelo que eu entendi, o pessoal de trás também tava, acho que era da família dele. Então ele tinha mais janela. Mas ele não queria. Aí aconteceu isso, ele continuou a birra, ele chorou o voo inteiro. Se eu não me engano, acho que é 50 minutos. Eu voei do Rio para BH. Eu sou de BH. E passou uns minutos, essa mulher veio a mim de novo falar assim, troca, só que ela foi muito sem educação comigo. Me perguntou, troca com o menino. Aí eu falei, não. Aí ela veio de novo. A mãe da criança. Que você não quer trocar. A mãe, aí eu falei, eu não quero. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, porque hoje é meu aniversário. Aí ela falou assim, hã? Tipo, perguntando. Aí eu falei assim, eu coloquei o fone e falei assim, nada não. Aí essa mulher veio de novo. Que foi a hora que ela gravou o vídeo. Falando, perguntando se eu tinha algum problema, se eu tinha... Achei super preconceituoso o jeito que ela falou comigo. O que ela falou? Dá pra você contar pra gente? O que ela contou mais pra você? O que ela disse mais? Perguntou se eu tinha uma deficiência. Sim. Se eu tinha algum problema. Ela fala no vídeo. Sim. E ela ficou várias vezes me chamando de imbecil. Falou várias vezes. Que absurdo. Aí ela gravou o vídeo, aí parou, né? O menino ficou chorando, ela não foi mais até mim. No final, quando eu fui sair e peguei a mala, ela passou, eu peguei a mala e ela estava atrás de mim. Aí ela falou assim comigo assim, agora você levanta, né, sua imbecil? Nossa. E a companhia, hora nenhuma, veio perguntar, você precisa de alguma ajuda? Poderia ter ido lá nela e falado assim, olha, você está prejudicando a passageira, você está
intervir, né? É a situação, né? Pois é. Eu não sei se vocês perceberam que tem uma coisa aí, tá? Ela fala que a criança ficou chorando durante 50 minutos, ela conta tudo. Só que a entrevistadora pergunta para ela mais que uma vez: foi a mãe? E ela não disse nem sim nem não. Eu não sei se ela não ouviu ou se ela não quis se comprometer, já que, né, veio a história que ela iria processar, enfim. Eu sei que ela não responde. Gente, em termos de processo, sendo a mãe ou não sendo a mãe, quem constrangeu ela é, sim, alvo de processo, merece o processo. O rapaz que fala e que apoia quem está filmando e falando aqueles absurdos, porque tem um rapaz, um homem, não é uma criança, dando apoio a isso, merece também. Inclusive a companhia aérea, porque cadê o comissário, a comissária para vir resolver isso, esse constrangimento? Então, até o que nós vimos até agora, cabe 3 processos. 3, no mínimo. A companhia, tá? Porque isso não é um problema da passagem. A companhia deveria chegar de pronto, independente se é criança, se é qualquer coisa. Olha aqui, ela comprou essa cadeira. E a cadeira da janela é até um pouco mais cara, porque quando você não escolhe o assento, você paga um X. Mas você tem direito a escolher o assento e você paga mais um X pela escolha do assento. E mais um X se esse assento for janela. Então, ela estava no direito dela pelo que ela pagou. Não é simplesmente troca de lugar igual um ônibus, que a passagem é igual para todo mundo. Avião não funciona assim, gente. Tá? Aliás, até em ônibus, sendo que não seja um ônibus urbano, mas os intermunicipais, os interestaduais, tem assento marcado. Quando você compra a passagem, está ali, assento tal. É teu. Tá? E na companhia aérea, ainda tem isso. Tá? Além de você pagar um pouco mais caro, o que não existe nos ônibus interestaduais e intermunicipais, você paga mais caro para escolher, para ter direito a dizer minha cadeira é essa, e um pouco, acho que R$30, uma coisa assim, para a janela. Assim como você paga por excesso de bagagem, por avião, não é ônibus. Tá? Então ela pagou, ela estava no direito dela. Seja lá para quem for, até pelo Papa. Tá? Porque alguém que tenha alguém dentro de casa, um filho, uma criança, uma pessoa com problemas mentais, que sabe que pode causar problema, ou que quer ir na janela, que pague essa diferença. Não é chegar e falar, dá para trocar de lugar? Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Por isso que eu falei para vocês. A entrevistadora, quando pergunta, foi a mãe, e torna a perguntar, e ela torna a fazer de conta que não ouviu, realmente não ouviu, e não responde, é porque não foi a mãe. E aí, hoje, né, a coisa chegou lá fora, porque saiu notícia, gente. Olha como é que o caso repercutiu, tá? Saiu no New York Post. New York Post. Para ver como é que a coisa está rendendo. Agora, está rendendo por quê? Por causa da polêmica, da falta de educação numa criança. E supostamente de uma mãe, que não soube educar. Porque se essa criança tivesse acostumada com não em casa, entenderia um não de primeira na rua. Tá? Eu criei 3 filhos. O meu bebê, o meu caçula, tem 36 anos. E desde pequeno eles entenderam bem o que é um não. Eu fui criada com olhar. Foi assim que nós fomos criados. Não era bateção de boca. Não era diálogos. Um olhar. De um pai, de um avô, de um tio, de uma mãe, de uma avó. Queria dizer tudo. É calado. Senão vai dar ruim. Ou dá ruim, né? Como as pessoas falam. Enfim. A coisa repercutiu.
né? E essa cultura mimizenta que tem hoje em dia, e a gente viu no vídeo, falta de empatia, porque é uma criança, porque, ó, gente, criança não é Deus. Se criança fosse capaz de decidir um sim e um não, não precisaria de pai e mãe, não precisaria ir para a escola com adultos responsáveis, não precisaria dos avós, não, seria como os animais, que aprende a andar já, ó, se vira sozinho. Não é assim que funciona. Então, não. Criança não tem direito a ser mimizenta, mimado. Criança não tem esse direito. Não tem. Errados são os pais, que acham tudo engraçadinho e lindo. Tá criando rei pra quê? Pra dentro de casa, dentro de uma redoma? O meu marido, uma vez, o pai dos meus filhos, esse meu filho, caçula, devia ter uns 4 aninhos. E ele estava numa festinha, num aniversário de uns amigos, e a gente estava ali, e ele começou a fazer uma pirraça com o pai. E o pai ignorando. E ele fazendo pirraça. E aquilo estava me irritando. Mas assim, o que eu pensei? Ele é o pai, é ele que tem que resolver. Porque eu sempre fui contrário a um passar por cima do outro, o pai passar por cima da mãe, ou a mãe passar por cima do pai, é igual. É 50% de cada um essa criança. Então, se o problema do meu filho estava com o pai, eu acreditei que o pai tinha que resolver. Só que o pai não estava resolvendo. Até que a dona da casa falou, você não vai resolver, essa criança está incomodando. E aí, meu marido olhou e falou assim, ele não está me incomodando, então leva para tua casa. E eu falei, bem feito, merecido. Se não te incomoda, não sai com o teu monstro de casa. E aí sim, quando eu cheguei em casa eu briguei com o filho, mas primeiro eu briguei com o pai, tá? Pela mentalidade idiota, ele não está me incomodando, ele está no meio social, então ele tem que ser educado para não incomodar. E meu filho, quando viu o pai, ele sabia que o pai gostava de mimar, então ele tinha os excessos. Até que a mãe tomou a frente e falou, agora quem vai resolver com você tudo sou eu. Teu pai não tem direito a fazer nada, porque o pai mimava. Entendeu? E sempre foi assim. Ele tinha medo, porque é o que dizem, medo. Não, ele respeitava a mãe. Ele sabia que o negócio ia ficar feio. Só da mãe. Porque ele sabia que ele ia ter ali. Entendeu? E eu não me arrependo. E ele é um homem. E sabe levar não da vida. Sabe resolver os problemas sem correr papai e mãe. E é essa a nossa função. Ensinar as nossas crianças a serem adultos resolvidos. Resolvidos, que saibam resolver os seus próprios problemas como qualquer adulto. E não sermos eternos colos. Bom, mas enfim. Então foi isso, ela não disse que foi a mãe ou não, e o troço repercutiu por causa dessa polêmica. A criança tem ou não tem que ter limite? Né? Essa foi a polêmica. Não foi um caso isolado que, foi uma criança, não. A questão que veio, que causou toda a polêmica, que está o sururu, é a falta de limite para a criança. E como eu disse, se ela adquiriu milhares ou milhão de seguidores, porque já passou, no primeiro dia ela já tinha conseguido 300 mil, o negócio foi crescendo, já passou de 1 milhão. É esse apoio, é isso mesmo, Jennifer. Foi o apoio. Ou seja, nós temos uma cabeça conservadora, querendo ou não, sabendo ou não disso. Mas a mãe se pronunciou hoje. E nós vamos ver o que ela tem a dizer, né? Primeiro, a Globo ouviu a Jennifer, aí a mãe veio, tá? Então, vamos ver. Bom dia, meu nome é Aline e eu sou a mãe do Arthur, que fez aquela birra ridícula dentro do avião. O que aconteceu foi o seguinte, o meu mais velho é cadeirante, teve uma troca na hora de assento, ele foi constrangido pela empresa Gol, tá? Os nossos assentos eram do 21B ao 21F, isso incluía uma janela. Quando eu voltei, acabei de resolver a questão que queriam que meu filho se locomovesse até a cadeira assento 21, sendo que a lei diz que ele tem direito à primeira fileira de assento por não conseguir andar. Eu já estava nervosa com essa situação, resolvendo essa situação. Quando eu voltei, eu fui conferir os assentos e eu falei para minha sogra que estava acompanhando meu filho, Arthur,
como falei, que acabou de fazer 4 anos no mês passado. Ele estava tirando foto na janela, ele estava achando que ali era o assento dele. Quando eu conferi, eu falei, gente, essa janela é de outro passageiro. Quando esse passageiro chegar, o Arthur tem que sentar na 21F, que era o assento onde a minha outra filha, que inclusive está constrangida também no vídeo ao lado da Jennifer, que já falaram que ela que filmou. Não, a minha filha tem 11 anos, ela está sentada do lado da Jennifer, não tem como ela estar filmando nada, de cabeça baixa e constrangida. Eu não vi gravação de vídeo nenhum, porque eu estava o tempo todo fazendo com que o Arthur botasse o cinto, parasse de chorar, porque eu sei que é irritante uma criança chorando e esperneando. Quem ficou incomodado com a atitude da Jennifer não fui eu. Quando ela chegou, eu falei, um passageiro chegou e falou, você sentaria no meu lugar ou trocaria de assento comigo para que a criança viajasse ao lado da avó? E ela, no direito dela, falou, não, eu faço questão de sentar no meu assento. Imediatamente, ela pode afirmar isso porque ela sabe que é verdade. Imediatamente eu retirei o Arthur do assento e coloquei ele ao meu lado, da outra janela. Porque eu tinha, igual estão falando, né, eu não vi, mas a minha família está incomodada, está dizendo, a mãe deveria comprar um assento para a criança. Ele tinha um assento na janela. E ele não queria a janela, na verdade, ele queria ficar ao lado da avó, que seria quem estava do lado dele na hora que ele sentou no voo. O Arthur já voou de avião e o Arthur nunca fez essas coisas dentro de um avião. Então, assim, quando eu conferi ali e ele estava sentado e a Jennifer chegou, eu falei, desculpa, peguei meu filho e coloquei ele de volta, botei ele no meu assento. Só que na cabeça do Arthur, ele ainda fala isso e eu estou explicando para ele o tempo todo. Aquela moça pegou o meu lugar, porque ele acha que era o lugar dele. Enfim, gente, estou vindo aqui, mais uma vez, pedir desculpa para Jennifer, porque realmente ela foi exposta por causa de uma birra de uma criança. Então, gente, então vocês entenderam. Ela disse que não foi ela em momento nenhum, ela já estava com problema com a companhia aérea. Então, se eu sou ela, tá? E me pareceu sim que ela tá dizendo a verdade, eu vou mostrar pra vocês do porquê, tá? Ela podia se juntar com a Jennifer e falar, vamos processar, você por isso e eu por isso. Poderia ser tudo diferente, mas ela já estava com problema com o filho. O filho, cadeirante, enfim, uma criança, como ela fala, 4 anos. O problema não foi nem a janela, que ele queria ficar com a avó. A Jennifer também fala isso, tá? E ela fala uma coisa que aí sim, gente, aí a gente tem que concordar, tá? O menino se sentiu invadido, porque ele estava num local que não era o dele, e quando ele foi retirado dali, ele entendeu o quê? Pegaram o meu lugar, então eu tô com a razão. A cabeça da criança, a razão estava com ele, então, nesse caso, eu não vou entender como choro de birra, mas choro de incompreensão. Ele se sentiu agredido dentro do seu espaço, tá? Porque ele foi retirado sem saber. Foi falta de comunicação, a mãe já estava nervosa com a companhia aérea por causa de problemas com ele, da cadeira, que tinha que ser lá, tinha que ser cá. Enfim, então, a primeira responsável por essa confusão toda foi a companhia aérea, tá? Como sempre. Companhia aérea só dá problema. Enfim, tá bom, né? Ela fala, até hoje eu tô tentando explicar para ele, porque sim, é difícil. Para uma criança de 4 anos é difícil a compreensão. E ela falou, pedi desculpa a Jennifer, sim. Porque de quem foi o erro? Tem um erro, não um mimo. Enquanto não chega, eu boto aqui até para ajeitar, para resolver, porque ela estava resolvendo lá com a companhia aérea. Então botou ali para tentar resolver, para depois ajustar. Enfim, né? E aí ela disse que quem estava sentada do lado dele, que era onde, quando ele estava no lugar da Jennifer, era a sogra. Ele queria ficar do lado da avó, a sogra dela. Tá? E ela ainda fala, aquela menina que estava constrangida, escondendo a cara, era minha filha, que também estava. Então é sinal que a avó também trocou de lugar para ficar com ele, para ver se ele parava. Mas a questão ali não era mimo, era incompreensão. E aí que a gente volta ao tal do diálogo com a criança. Tá? Muitas das vezes a gente não percebe o que está indo na cabeça da criança também. Então, por isso que eu falo, a gente não pode agredir por tudo, repreender por tudo, brigar por tudo. Não. Peraí, o que está acontecendo? Tá? Porque se parasse para entender, eu acho que ela se sentiu
Ah, ela não entendeu a troca. Filho, olha só, eu errei. Mamãe errou, aquele lugar era dela e tal. Enfim, é o que está acontecendo agora, né? Que ela falou que ainda está com dificuldade de explicar. Enfim. Mas, no vídeo a gente não presta muita atenção, mas ela também deu a mãe, né? Ela deu uma entrevista para Veja. E aí, gente, ela aponta alguma coisa, né? Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos, bom, tudo que ela tinha dito no vídeo, mas olha o que ela fala. Ela foi insultada, mas jamais por mim, por ninguém da minha família. E sim, por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG. Já diz muita coisa. Gente, se vocês conhecerem alguma ONG que preste, que não tem treta esquerdista, com mentalidade esquerdista, vocês me apontam. Porque eu não conheço. Sempre tem que ter uma ONG para fazer uma besteira. Em nome de uma cultura esquerdista. Tá? E aí a gente volta para o primeiro vídeo que viralizou. Prestando mais atenção. Tá? Quando a gente volta para o vídeo e presta atenção na chamada. E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança. Ele não botou em minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia pelo meu irmão. Então, até na chamada, não era a mãe da criança. Foi uma mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança. Não com o filho dela, não com o irmão de quem postou. Entende? Já mostra, mas não é o todo. Tá? Ela fala, era alguém de uma ONG, que pra mim já é super suspeita, é gente barraqueira. Gente de ONG, por favor. Só que essa matéria da Veja, a chamada é maldosa. E eu trouxe a chamada exatamente para tirar a maldade de quem já está pensando isso aqui, olha. Temendo o processo, mãe de criança do avião se pronuncia. Sim, muita gente está pensando, agora que está todo mundo falando em processo, aí a mãe vem com desculpinha. E foi essa chamada da Veja. Olha, mãe, eu processaria essa chamada também, tá? Porque tá te acusando. Tá falando que você mudou por causa de medinho. É isso. É uma chamada maldosa. É uma chamada maldosa. Agora a gente vai à prova dos 9. A gente já ouviu. A Jennifer não falou que era mãe. Talvez por não ter ouvido a pergunta, não ter entendido a pergunta, ou porque não quis se comprometer com alguém de uma camisa de ONG. E talvez o rapaz que estivesse falando, é isso mesmo, aplauso pra ela, humilhando também, que merece o processo, fosse o filho dessa mãe filmando. Entende? Tava ali juntinho com a mamãe, ó, fazendo chacota na vida alheia, se metendo num problema que não era dela. Fica quieta, senta na tua cadeira e cala a boca. Se você nem é mãe da criança, tá fazendo o quê? Se metendo na vida alheia. Né? Sem entender de fato o que está acontecendo, como a mãe explicou. Estava acontecendo um problema. E a criança chorou porque se sentiu ofendida. Tá? Em ser retirada do lugar que ela achou que era dela. Tá? Enfim. Agora, gente, vamos às provas dos 9. Vocês ouviram a Jennifer, vocês viram a cena e vocês ouviram a mãe. Então, vamos lá, vamos ver comparação de voz agora, da voz de quem estava filmando com a voz da mãe. Vamos prestar atenção nesse vídeo. Tô gravando a sua cara. E você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante. Século XXI, a pessoa não tem empatia com a criança. Se eu fosse um adulto, tudo bem, mas criança... Acabei de resolver a questão que queriam que meu filho se locomovesse até a cadeira assento 21, sendo que a lei diz que ele tem direito à primeira fileira de assento por não conseguir andar. Eu já estava nervosa com essa situação, resolvendo essa situação. Vocês percebem? Completamente diferente. Completamente.
até o sotaque, digamos assim, não só a voz, mas a maneira como coloca a voz, tá? O sotaque é diferente. A voz da mãe é mais grave, tá? Mais arrastada. Essa parece até delicada como jeito de ONG, né? Preste atenção no jeito que ela fala. Imagina. Tem muita diferença. Então, não, dona Veja. Não foi medo, não. Não foi medo, não. É a constatação dos fatos. Além do que, gente, se isso aí der em processo, vão procurar as cadeiras, quem eram os ocupantes, para dar o testemunho. Não é simples assim fazer uma fofoca com a vida dos outros. Não é. Essa cretina dessa ONG que fez essa confusão toda, e esse filhinho que tá no Instagram ou no TikTok, ou sei lá onde, postando essa besteira, não é uma criança. Não. Então pode ter sido tal que estava apoiando a maluquice, tá? Por que não vieram a público? Por que ele não falou, não foi a mãe da criança, foi a minha, porque deu ruim, porque ficou feio, porque ele queria difamar a menina e a menina acabou ficando famosa porque todo mundo concordou com a menina? Cadê o homem que postou que a mãe deu de cara com uma pessoa que não tem empatia com criança para assumir o BO? Cadê essa mulher que foi tão macho em falar, estou filmando a tua cara? Botar a cara para falar, não foi a mãe não, fui eu, ó, o BO aqui é comigo. Cadê? Porque essa mãe está sendo apedrejada a semana inteira. E vocês viram aí, não foi ela. A Veja também merece um processinho, tá, mãe? É isso aí, gente. Sabe por que eu trouxe? Porque eu tô cansada das pessoas correrem para se pronunciar em redes sociais pelo que não entende. Por uma parte da história. Toda história tem dois lados. Dois lados, no mínimo. Nessa história tem três. Ninguém correu, tá? Para a companhia de aviação para saber o que houve. E por que o comissário, a comissária não estava lá resolvendo esse BO? O que aconteceu? Ninguém melhor do que a companhia aérea para ser ouvida. Na dúvida de que lado ficar. Mas não, tomaram um lado. Já encontraram o Judas para ser apedrejado, que foi a mãe dessa criança. Não retiro nada do que eu falei a respeito de educação infantil. E é por isso que ela ganhou os seguidores. Mas independente de educação infantil, houve uma injustiça bem grande com a mãe da criança. E a companhia aérea está calada. E aí? O que vocês acham disso? Diz aí pra mim que eu tô com saudade dos comentários de vocês, que vocês não estão mais falando comigo. E eu tô ficando triste com isso. É isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais e corre para tomar um partido. Calma. Espera. Deixa rolar e ver no que vai dar. Tá? Porque quando veio isso, todo mundo começou a falar, essa mãe tem que ser processada. Então sabiam que alguém ia correr atrás dessa mãe, não sabiam? Então por que não esperou para ouvir a mãe? Por que ninguém cobrou da companhia aérea uma declaração do que houve? Ou a falta de um comissário, uma comissária ali? O que houve? É isso, gente. Tá? Eu entendo que tem o não julgueis para não ser julgado, mas não é bem assim como dizem, não. Tá? O não julgueis para não ser julgado é não dar sentença. Não sentencie. É isso que quer dizer o não julgueis para não ser julgado. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Então, se você julga que essa mãe é uma isso, uma aquilo, você está se dando o direito de ser vista assim. Ou de ser visto. Então, calma, não corre. Não corre. Presta atenção. Presta atenção. Procure saber todas as versões. Aí você chega a uma conclusão. Aí você pode julgar. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.